Boa tarde, meus caros. Vou apresentar hoje sobre o capítulo 2 da primeira sessão da segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. E como eu provavelmente não vou estar com vocês, eu estou gravando esse vídeo para que eu possa, participar pelo menos de uma forma remota. Esse capítulo ele vai falar sobre a celebração sacramental do mistério pascal. Ele vai explicar quem, como, quando e onde celebrar. O primeiro artigo ele vai falar sobre a celebração da liturgia da igreja. Principalmente, os aspectos que ele vai abordar são referentes à Santa Missa. A primeira pergunta é: quem celebra? Os celebrantes da liturgia, eles vão ser tanto os celebrantes da liturgia celeste, que são esses que eu vou apresentar para vocês, a Santíssima Trindade, formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, as potências celestes, os quatro viventes que representam a criação, que são o leão, o touro, a águia e o homem, os servidores da antiga e da nova aliança, que são os 24 anciãos, o novo povo de Deus, que são os 44.000 que são abordados pelo Apocalipse, a Santa Virgem Maria, que na Bíblia vai ser abordada como a mulher e a esposa do Cordeiro, e uma multidão imensa que não se pode contar, que no caso somos nós os filhos de Deus, os santos, que se tornaram filhos de Deus, nós que somos descendentes dos pagãos. E, além dos celebrantes da liturgia celeste, tem os celebrantes da liturgia sacramental, que no caso somos nós, a comunidade dos batizados, ou seja, o corpo de Cristo unido a ele, que é a cabeça. O próprio Cristo, ele se manifesta no sacerdote ordenado, ou seja, o padre, o celebrante da missa, ele está lá na pessoa do próprio Cristo. Por isso que quando o padre está em pecado mortal, por exemplo, ainda assim a Eucaristia e a Santa Missa são válidas, porque ali não é uma pessoa em si, mas o próprio Cristo se manifesta no sacerdote. E uma das coisas que me encanta na igreja é a questão da unidade no Espírito, porque a gente vê que na missa há diversas funções, há diversas atribuições, tem aqueles que cantam, aqueles que vão fazer a liturgia, a própria assembleia, o padre e várias outras pessoas que contribuem para que a liturgia seja celebrada. Mas todos esses, por mais diferentes que sejam as funções, eles estão na unidade no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. A segunda pergunta é: como celebrar? Claramente, para que haja uma ordem, é necessário um como. E a primeira coisa que o catecismo aborda são os sinais e os símbolos. Os sinais e os símbolos, pelo ser humano ele possui uma natureza tanto corporal quanto espiritual, os sinais e os símbolos eles vão expressar essas duas naturezas. Ou seja, eles vão ter um significado, que é aquele espiritual, e eles vão ter uma forma, que é a parte corporal. E os sinais mostrados pelo catecismo são os sinais da aliança, que eles vão pressupor a vinda de Cristo, ou seja, eles vão sinalizar os sacramentos da nova aliança, que vão vir com a vinda de Cristo. Ou seja, antigamente, como a gente estudou, havia a unção dos reis e dos sacerdotes. E isso vai prefigurar a vinda de Cristo.
os sinais assumidos por Cristo, eles vão pegar esses sinais anteriores da antiga aliança e vão ressignificar. No caso, a unção, a gente tem a unção do crisma, né? Que vai dar um novo sentido àquela antiga unção do sacerdote. E são os sinais que foram manifestados por Cristo, mas rememorando aquilo que foi sinalizado na antiga aliança. E os sinais sacramentais foram aqueles sinais que Cristo deixou para nós e que até hoje a gente recorda, né? Que até hoje a gente possui, como o exemplo, né? O exemplo que eu dei, o o batismo, o sacramento da penitência, eles vão conceder a graça a nós e eles vão conduzir à salvação. O próprio Cristo deixou a eles para nós, para que nós sejamos conduzidos em direção à salvação e para que a gente sempre se mantenha em comunhão com Deus. As palavras e as ações. As palavras, né, a palavra principal da liturgia vai ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma característica dupla, que ao mesmo tempo que ela é iniciativa divina para salvar o povo, ela também vai ser resposta do povo a Deus. E isso está intrinsecamente ligado, as características são bastante ligadas. Tanto é que na própria missa, a gente verifica que tanto tem a palavra do celebrante, né, que vai representar o próprio Cristo, quanto tem a resposta do povo a Deus, naqueles momentos em que a gente responde. E essas palavras e ações, elas são dignas de valor. E a gente verifica muito na Santa Missa que tudo é tomado um grande cuidado, é dado um grande valor à palavra. Por exemplo, o livro da palavra, né, é um livro especial e tem a veneração do livro da palavra, né, com a procissão, tem o incenso, as velas, o ambão, né, que é onde a palavra fica, que é um local mais alto, um local de destaque, que até a gente estuda antes de receber o crisma, a gente estuda que tem a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. No caso, o ambão seria a mesa da palavra. A própria leitura valoriza a palavra, ou seja, a pessoa que vai ler, ela vai ter que se preocupar em ler de uma forma correta, em ser audível, em se fazer entender, porque a partir daquela leitura, o povo está entrando em contato com Deus. Então, as pessoas que vão ler, né, elas têm realmente que se comprometer com aquilo e se lembrar da seriedade daquilo que elas estão fazendo. A homilia, que é a palavra do padre, né, que vai conduzir o povo, ele vai ensinar o povo através da explicação da palavra, através de trazer aquilo que a palavra de Deus tem, e como a palavra de Deus é atemporal, ele vai pegar aquilo que ele obteve na palavra de Deus e vai tentar transmitir ao povo. E as respostas da Assembleia, as respostas que a gente dá. Também outra parte muito, muito importante são o canto, né, e a música. Eu botei essa frase porque eu achei muito bonita. Quem canta reza duas vezes. O canto, a música, ela tem esses critérios, esses 3 critérios ao fazer parte da celebração da liturgia, que é a beleza. Ela traz a beleza da oração, ela também fomenta a participação, a gente canta, né? A gente louva, a gente participa, a gente
a gente se une, né, num canto único. E o caráter solene da celebração, que exige, às vezes, né, algo mais bonito, como uma música, algo que favoreça a contemplação. E essa música, é bom que ela seja oriunda das Sagradas Escrituras, como os Salmos, e de outras fontes litúrgicas, como alguns livros que a gente tem, alguns alguns livros que tem os cantos, por exemplo, da Liturgia das Horas. E as santas imagens também fazem parte desse como celebrar. As imagens de Cristo são imagens daquilo que se viu de Deus, ou seja, antes não tinha uma imagem, mas a partir do Novo Testamento Deus se fez carne, se fez homem, e ao se fazer homem com essa dupla natureza humana e divina, ele teve um corpo. Então, o corpo tem uma imagem, e as imagens que a gente tem, por exemplo, na igreja, são as imagens que representam o corpo daquele que a gente adora, que é Deus. E as imagens dos santos, elas rememoram o Cristo, porque por meio deles, Cristo foi glorificado, ou seja, os santos, eles relembram o Cristo. Eles não são eles por eles mesmos, eles são eles em Cristo. Então, quando a gente observa, quando a gente olha, quando a gente venera um santo, a gente está dirigindo também a nossa adoração a Deus. E as imagens, por conta dessa beleza e por conta dessa característica que quando a gente olha, a gente contempla, a gente para refletir, a gente para admirar, isso favorece com que o mistério seja gravado no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória, por conta disso. Quando celebrar? Há o tempo litúrgico, é o tempo que ele vai trazer os mistérios da redenção para a realidade do povo de Deus, ou seja, o povo de Deus vai se tornar mais próximo dos mistérios de Cristo. Ou seja, isso vai fazer com que aumente o contato do povo com os mistérios, para que a gente se aproxime, para que a gente se sinta instigado tanto a conhecer quanto a viver essa realidade. O dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo, segundo a tradição, e é por isso que a gente guarda os domingos como o dia do Senhor. Esse dia ele recorda tanto o primeiro dia da criação, quanto o dia da ressurreição de Cristo, que é um dia que não possui fim, um dia que não possui ocaso, ou seja, é um dia que, a partir da ressurreição, a partir de Cristo, a salvação entra no mundo, digamos assim. E quando a gente vai para a Santa Missa, no dia do Senhor, é uma recordação tanto da paixão, da ressurreição e da glória de Cristo. A partir disso a gente vai, e a partir dessa recordação a gente vai dar graças, ou seja, a gente vai se sentir grato por tudo aquilo que Deus fez por nós. O ano litúrgico, ele vai ter como centro a Páscoa, né? E a partir da Páscoa, a partir do para que nós sejamos salvos, vão ter todos os outros momentos do ano, né? E uma coisa que eu acho super interessante é porque, por mais seja antes ou depois da Páscoa, tudo aquilo conduz à Páscoa. Então, a gente procurar pensar, por exemplo, o Natal. O Natal, ele já vai conduzir à Páscoa. Eu me lembro de um exemplo que até o Dante deu, que Jesus, ele, no Natal, né, no seu nascimento, ele foi envolvido com aquelas faixas, que são faixas que vão relembrar as faixas que envolveram Jesus na sua paixão. E assim como o Natal, os outros momentos do ano litúrgico, eles vão sempre se voltar em direção à Páscoa. E os dias dos santos, né, no ano litúrgico, né, o catecismo dividiu em duas partes, que é
Maria, por Maria ser vinculada de uma forma indissolúvel ao seu filho, ela é contemplada como um fruto da redenção, ou seja, ela foi criada para a redenção de Deus. E quando a gente celebra, né, a gente rememora isso, quando a gente se lembra dela, quando a gente reza nos dias, nas solenidades especiais voltadas a Maria, a gente está ao mesmo tempo se unindo ao seu filho. E os santos também, eles proclamam o mistério pascal, porque eles sofreram com Cristo, eles fizeram parte do sofrimento de Cristo, pelo convite que Deus faz a todos nós, e estão glorificados em Cristo, ou seja, são santos e estão vendo Deus face a face. E por isso é importante que eles sejam lembrados no ano litúrgico. E a minha parte favorita de todo esse estudo, a liturgia das horas, eu tive o prazer de rezar a liturgia das horas com as freiras. E foi muito bonito, as vésperas. E é uma coisa muito bonita, é um estado de contemplação muito bonito. A liturgia das horas, ela vai preservar os cristãos em comunhão com o Pai, ao mesmo tempo que ela vai ensinar os cristãos a conhecer o Pai. Por quê? Porque a liturgia das horas, ela vai manter os fiéis em oração sem cessar. Ou seja, aquela hora ela vai acompanhar os cristãos ao longo do dia, para que a gente se mantenha sempre unidos a Deus, no dia inteiro. E ela vai fazer parte do sacerdócio régio dos filhos de Deus. Um dos mundos de Jesus Cristo é ser rei. E isso é trazido por meio do sacerdócio régio. E é transferido para os filhos de Deus, no caso, os batizados. E além disso, a liturgia das horas, ela também é uma extensão da Santa Missa, ou seja, os fiéis se mantêm em oração após a Santa Missa e antes, de modo que a gente se prepara para compreender melhor a liturgia da palavra e também a gente rememora aquilo que a gente ouviu na Santa Missa. E a última pergunta, o onde celebrar? Não existe exatamente um onde celebrar. Os fiéis reunidos, eles são como um edifício espiritual, ou seja, eles são as pedras vivas onde Cristo ergue a sua igreja. Tem até uma passagem da Bíblia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, qualquer lugar, no meio do mato, ou não sei, me lembro até de alguns padres, né, que celebravam a liturgia da palavra, celebravam a Santa Missa em situações extremas como prisões, né, como campos de concentração. E ali verdadeiramente estava Cristo. Já são as nossas igrejas, que são as manifestações visíveis da morada de Deus e da morada do povo reconciliado com Deus. Ela é dividida em algumas partes, né, que são essenciais, como o altar, que é onde há a Eucaristia, é onde fica Jesus Cristo. E o altar, uma coisa que eu achei interessante que o Catecismo abordou, foi que o altar da nova aliança é a cruz do Senhor. Eu demorei um pouco para entender, mas depois foi que eu fui entender que a cruz é onde Jesus foi glorificado, onde Deus foi glorificado. E, portanto, é um altar. Há também o sacrário, que é onde
armazenado, né, disposto, armazenada a Santa Eucaristia, e deve ser um lugar diferenciado, um lugar que represente a nobreza daquilo que a gente coloca ali dentro da Eucaristia. Então, o sacrário, a gente vê que ele é dourado, né, de ouro, ele tem um desenho bonito, ele está numa posição mais elevada. E também está num local onde a gente é movido a se encontrar em oração. Realmente tem um genuflexório, né, perto do sacrário. Tem também o Santo Crisma na igreja, que ele é usado como sinal do Espírito Santo, né, rememorando o envio dos antigos reis e sacerdotes, que eram ungidos com óleo. Tem também a cátedra, que é a cadeira do bispo, né? Todas as igrejas têm, mas a catedral, né? É a igreja que possui a cadeira do bispo. E ela vai simbolizar aquele que vai dirigir a oração, aquele que vai dirigir o povo de Deus. O ambão, como eu falei anteriormente, que é o lugar onde a palavra de Deus vai ficar, e deve ser também um lugar diferenciado, e que favoreça com que todos vejam e todos escutem, e que todos que seja um local para onde todos os olhares se voltem. Há também outros espaços da igreja, que é o batistério, que é o local onde se celebra o batismo, e o catecismo aborda persigar-se, ou seja, fazer o sinal da cruz, né, com a água benta, é uma forma de relembrar o batismo, de confirmar aquele batismo que a gente teve. E também o confessionário, o local apropriado para acolher os penitentes, um local que a gente possa receber o sacramento da penitência. E além de tudo isso, a igreja ela é um local que deva favorecer a oração, ou seja, um local silencioso. É um local que tem algumas igrejas, né, tem vitrais, né, tem imagens, aquilo que favoreça a oração interior, favoreça a contemplação. E o artigo 2, que é a segunda parte do capítulo 2, ele vai falar sobre a diversidade litúrgica e a unidade do mistério. A igreja é católica, ou seja, como a gente já ouviu diversas vezes, ela é para todos. Então ela vive um só mistério em diversas formas de celebração. Mas essas diversas formas de celebração, elas se complementam. Uma não anula a outra e uma não diminui a outra. Ou seja, elas se complementam. E todas elas são reconhecidas como iguais em dignidade pela Santa Mãe Igreja. E eu estava vendo o dia desse, curiosamente, que são 24 ritos em comunhão com a tradição. O rito que a gente utiliza é o rito latino, né? Mas há também os ritos bizantinos, tem o rito caldeu, há outros ritos que provavelmente a gente não vai entender quando a gente chegar, mas eles todos estão em acordo com a unidade. E a liturgia em relação às culturas de cada povo. A liturgia ela possui duas partes, uma parte imutável, ou seja, uma parte revelada, uma parte que foi instituída por Deus, e essa parte ela é preservada e guardada pela igreja. E uma parte mutável, que é uma parte que pode se adequar à cultura de cada povo. E às vezes é até dever da igreja adequar essa parte para que os fiéis sejam mais acolhidos, para que eles possam se encontrar de uma forma ainda mais profunda com a divindade, com Deus. E por mais que haja essas diferenças, né, na celebração, a igreja, acima de tudo, é una. E isso também se une ao fato de que a igreja é una, né, celebra um único mistério, mas também é
a apostólica, ou seja, ela vai em direção ao povo, ou seja, ela se conecta, ela se comunica com o povo. E essa é a parte em que a liturgia se adequa às culturas. E essa unidade, por mais que haja as diferenças, ela é mantida pela verdadeira conversão. Ou seja, que ela vai garantir que, por mais que hajam diferenças, todas essas diferenças elas vão ser em virtude do único necessário, em virtude de Deus, em virtude da união do povo de Deus, que é a missão da igreja, da reconciliação do povo de Deus. Ou seja, é possível manter certos aspectos da cultura, mas aqueles aspectos que não são em virtude da reconciliação do povo de Deus com Deus, eles devem ser abandonados, ainda que sejam necessários. Isso aqui é garantido pela conversão do coração, pela verdadeira, pela fé. O Espírito Santo, né, que ajuda nessa fidelidade. E muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Salve Maria.